Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma live aqui da Escola da Magistratura, nosso bate-papo com o diretor. E hoje nós vamos ter, como sempre, um convidado especialíssimo. E esse é muito especial mesmo, o meu querido professor, o meu professor do mestrado, meu orientador no doutorado, é um dos maiores constitucionalistas do Brasil, e é um colaborador permanente da Escola da Magistratura, presidente do Fórum de Hermenêutica Jurídica, que é o professor Lênio Streck. Hoje nós vamos falar sobre democracia, vamos falar sobre o direito, sobre os inimigos do direito na sociedade pandêmica. Vamos procurar aqui o Lênio, vamos convidá-lo aqui. Deixa eu achar o Lênio Streck. Tá aqui. Convidando o Lênio, hein? Deixa eu aceitar aqui, Lênio. Muito bem, Lênio já está aqui. Já vai entrar aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Meu querido professor. Opa! Tudo bem? Beleza, tudo bem. Coisa boa tê-lo aqui nesse bate-papo. Pois. Você está aí no Sul, no Rio Grande do Sul, na sua terra? Claro. Estou aqui. Guardando o distanciamento social? Total. Isso. Muito bem. Hoje nós temos muito assunto, viu, Lênio? Eu estava pensando sobre... Eu acabei de falar com a CNN. Ah, foi? Foi sobre esses assuntos todos, né? E de manhã eu fiz uma live com o Gilmar e o IDP. Uhum. Hoje é o dia punk. Essa aqui é a terceira já. Você sabe que uma coisa que eu tenho pensado é que o noticiário, as coisas que a gente vê diariamente acontecendo, faz com que a gente não dê conta. A realidade está sobrecarregando a gente, está soterrando a gente. No Brasil, cada dia é uma emoção nova. Quer dizer, o que acontece no mundo e a pandemia em si já seriam suficientes para nos ocupar a mente e a alma. Mas no Brasil, além disso, nós todo dia temos uma preocupação nova no campo da política, Lênio. E isso é uma coisa muito preocupante, né? Quer dizer, não fosse a situação que nós já estamos vivendo, a gente ainda está vivendo com notícias diárias que mostram assim que a gente está com um problema na democracia, né? A democracia, eu não diria que está em risco, mas, pois é. Mas que nós estamos vivendo numa sociedade que está flertando com essa distopia aí, né? O que você acha disso aí? Você está sentindo isso também? Ou é normal? Estamos vivendo a normalidade é isso aqui no Brasil? Eu fiz um artigo no Conjuro hoje sobre isso tudo. E sobre o presidente, capitão, os generais. O título é Poxa, presidente, capitão, presidente e generais, parem de odiar a nossa Constituição. Porque aí vem uma questão que está dentro da discussão que eu chamo de contradição jurídico-político-performática. O Brasil não entendeu bem que algumas coisas não podem ser feitas. Por exemplo, a pessoa não pode dizer eu estou morto, porque é uma contradição performativa. Então, a pessoa não pode usar, ele pode falar tudo, menos falar a contradição performativa que funda a democracia, ela mesma. Portanto, eu usar a democracia para acabar com a democracia é o único elemento proibitivo da liberdade de fala. Porque tem efeitos colaterais. Se eu falo a favor do AI-5, eu não tenho esse direito, porque mesmo o AI-5, mesmo que eu goste de
de militares que me mandem e tal. Vamos supor que seja um desejo meu, mas eu não tenho esse direito porque o regime é para todos. Então, eu quero fechar o Supremo, eu não tenho esse direito. Eu quero acabar com a democracia, eu não tenho esse direito, porque eu sou alguém da esfera pública que tem efeitos colaterais e não pode ser feito assim. Então, a nossa preclara Sara Sara Inverno, né? A Sara Inverno, a Sara Winter, ela de fato pisou no tomate. Ela acabou de ser o personagem para as aulas de processo penal para que se ensine como se faz uma decretação de prisão preventiva pela ordem pública. Ela fez de tudo. E se ela não fosse presa, teria que se fazer ao contrário, sem dizer assim, o que é necessário para ser preso depois de tudo que a Sara fez. Isto é, provocou, xingou, ameaçou, ameaçou de novo, incentivou incitação ao crime, e contra várias pessoas o crime é continuado, é tudo que você imagina, formal, material, tudo isso, e conseguiu. Ela conseguiu romper a barreira, dizer, aí sim ela esticou a corda. Não é como o general outro dia disse que a oposição não pode esticar a corda. Acho que a preclara Sara Inverno aí pisou feio no tomate. E, claro, vai se colocar como vítima, está perseguida, etc, etc. Bom, mas liberdade, o tempo... não sei se você lembra da brincadeira que, na época, o Pasquim fazia. Liberdade é passar a mão na bunda do guarda. Lembra disso? Claro. Exatamente. Muito bom. Saudade do Pasquim. Pois é. Só que liberdade não é poder ameaçar a família do ministro Supremo, tampouco jogar fogos de artifício em cima do Supremo, que, além de tudo, coloca em risco o próprio patrimônio. Imagina se cai um negócio daquele ali e incendeia. As coisas que tem... Quer dizer, essas coisas não podem ser assim. Não podem ser assim. E aí eu queria pontuar duas coisas com você. Primeiro, você estava falando, e eu acho irônico, que aqueles que pedem um AI-5, a volta da ditadura, que fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, quando acontece uma situação como essa, são presos, ou é iniciado um processo, instaurado um inquérito, fala assim, minha liberdade de expressão, estão violando a liberdade de expressão. Aí eles lembram que existe uma coisa chamada direito fundamental, existe uma coisa chamada Constituição. Aqueles mesmos que pedem a ruptura do Estado de Direito, invocam, batem no peito, liberdade de expressão. Estão violando o meu direito de liberdade de expressão. Isso é uma contradição, uma loucura isso, né? Quer dizer, a gente está vivendo... isso é uma distopia. Na cabeça dessas pessoas, a gente vive num mundo distópico. Tá bem lembrado. A distopia é o contrário da utopia. Então, quem pensava... A literatura, ou no Brasil, quem escrevesse sobre direito constitucional, ou qualquer área, pensava... Agora, ou quem pensou na faculdade em ensinar, quem pensaria que no auge dos 30 anos da democracia, conquistada a duras penas, viessem, primeiro, professores que, distorcendo a Constituição, fazem uma interpretação distópica, que é uma distopia hermenêutica. Políticos eleitos querendo fechar o parlamento, uma distopia política, certo? Gente querendo, em nome da liberdade, acabar com a própria liberdade. Quer dizer, uma distopia da estupidez. Então, a literatura nos ensina muito e mostra essa questão, por exemplo, na Revolução dos Bichos. Alguns animais se julgam melhores que outros. Desculpe, mas alguns generais se julgam acima dos outros. Isso tem que ser dito. Por que eles são diferentes?
Então, e o próprio presidente da República se julga diferente na medida que ele está calçado, porque qualquer outro presidente que fizesse tudo o que fez já tinha caído. Você tem dúvida disso? E é interessante a gente traçar um paralelo com o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos da América, que a coisa lá está complicada também. Estamos tendo lá, enfim, um movimento que a gente tem que observar com muita atenção, né? Esse é um ano de eleição e essa questão racial, que aqui no Brasil, eu diria, é pior, embora não se reconheça, o mito da democracia racial é um mito, né? Mito. Totalmente equivocado, não é? E lá nos Estados Unidos, eu achei muito interessante que vários generais vieram a público, em redes sociais, se manifestar e dizendo, olha, nós servimos a nação, nós servimos ao Estado. E alguns se arrependeram. Por exemplo, teve um que apareceu naquela famigerada foto do Donald Trump, que dispersou uma manifestação pacífica, usando gás lacrimogênio, balas de borracha, enfim, violência, para posar numa igreja, segurando uma Bíblia, que ele não sabia nem segurar a Bíblia direito, ele sabia. E na foto apareceu um general. E ele depois veio a público pedir desculpas, dizendo que foi um erro dele, porque ele acha que os militares, e tem toda a razão, não podem ser utilizados politicamente dessa forma. E não Você é essa se deu conta de uma... das Forças Armadas. E eu não sei se a gente tem esse mesmo sentimento, os militares têm esse mesmo sentimento aqui no Brasil. Seria importante que tivessem. Aí que está. Você se deu conta de uma coisa? Eu fiquei observando todo o movimento dos Estados Unidos. Você viu algum cartaz contra a Constituição americana? Você viu algum cartaz pelo fechamento do parlamento? Você viu algum cartaz contra a derrubada do próprio presidente? Pela derrubada? Pelo fechamento da Suprema Corte? Com tudo que está acontecendo, não tem uma vírgula sobre isso. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Você viu na Europa, a não ser na Hungria, durante a pandemia que lá já está passando, alguém que dissesse, mas esse regime comandado pelo Pedro Soares, a Espanha tem que voltar ao franquismo. Você viu alguma coisa dessas? Portugal, tá cheio de comunista, geringonça, meteram lá o Partido Comunista junto com o governo, que coisa horrorosa, vamos voltar com o Salazar? Eis a nossa diferença, meu querido amigo. Isto faz a diferença. De algum modo, nós estamos com déficit de imaginário democrático. Falhamos. E um lugar que nós falhamos fortemente foi no ensino jurídico. Eu queria chegar aí. Você se bate com há anos nisso, né? Há anos. Você se bate. Não sobe em árvore. No primeiro momento, porque uma coisa, nós precisamos, no mundo, conceitos, porque senão, se a gente pensasse que ônibus era bicicleta e trocássemos o nome das coisas, não funcionaria. E por que no direito a gente fica sem rigor? Porque, de algum modo, num determinado momento, e esse é o paciente zero que nós temos que buscar dessa epidemia, dessa pandemia jurídica, nós começamos a deixar o direito de lado e substituí-lo por opiniões pessoais. Distopia de novo. Olha como é bonita a literatura. Distopias. E uma distopia que eu gosto muito, embora ela não seja diretamente dele. Aliás, a Bíblia está cheia de distopias também. Dá para brincar com isso também, né? Agora, o MacIntyre, o Alasdair MacIntyre tem essa bela distopia em que ele diz que há um determinado momento em que o know-nothing, o saber nenhum, toma o poder. E isso aconteceu lá atrás no direito. E, de algum modo, a doutrina começou a se preocupar apenas em seguir proto-jurisprudência ou algo desse tipo, foram deixando acontecer. Quando viram, nós tínhamos mais faculdades que quadros. Quadros. Porque você precisa ter quadros.
Você não pode disputar 3 campeonatos com 11 jogadores. Tem cartão amarelo, tem lesão, tem deficiência técnica. Isso faltou. Resultado disso é que hoje parte da comunidade jurídica é contra os direitos. São contra a Constituição. Eu escrevo todos os dias e recebo ataques muito mais da comunidade jurídica, que é como médicos que fossem contra vacinas. Você imagina uma passeata de médicos com cartazes escritos abaixo as vacinas. Antibióticos são conspirações. Não tomemos mais antibióticos. Você imagina um negócio desse? Os médicos diriam, vocês enlouqueceram. Teríamos nós enlouquecido no direito? Enlouquecemos porque não denunciamos no momento certo. E o resultado está aí. Esse é o ponto. Então, as distopias acontecem em todo lugar. Você levanta bem a questão desde o início. A realidade das distopias, as distopias reais, elas vão acontecendo, de repente, você já não vê que é distopia. Você já está vivendo dentro da realidade. É aquela metáfora do sapo que está dentro de um recipiente com água e a água vai esquentando lentamente. O sapo não percebe, até o momento em que já cozinhamos o sapo, né? O sapo já foi cozido ali. Ele não é jogado na água quente, a água vai fervilhando. Você usa uma expressão há muito tempo que eu gosto muito, você fala no ensino jurídico como um ensino prêt-à-porter, não é? Claro. Você brinca muito com isso, né? Quer dizer, hoje as faculdades ensinam qual é a jurisprudência, qual é o pulo do gato, como é que se passa no concurso e como é que se faz... Isso. E o pior disso é prêt-à-porter, prêt-à-parler, prêt-à-penser. E como é que se enfrenta isso? Se enfrenta isso com 2000 anos de filosofia. Só que a filosofia, ela ficou de fora do direito. Então, ela ficou absolutamente de fora, porque no próprio ensino jurídico as pessoas acham que falar em filosofia ou algo mais sofisticado é perfumaria. E isso faz com que você pense que o direito é um fenômeno absolutamente simples, simplório, que ele é só uma ferramentinha, como se fosse um machado, né? Mas não é tão simples. Aliás, o machado vai entrando na floresta e as árvores todas reunidas assim, as árvores mais jovens dizem: ah, lá vem o machado, mas não se preocupem, o cabo é dos nossos. Aí a árvore mais velha, porque o diabo sabe mais por velho que por diabo, a árvore mais velha diz: mas a lâmina não. Então muito boa. E a outra, essa do sapo, é boa. Tem a outra da mitologia grega, eu não sei, do sujeito que começa a carregar um terrinho bem pequenininho. Todos os dias ele levanta ele acha que o dia que o bezerro a um touro, ele consegue carregá-lo. Isto é pensar errado na projeção de que, às vezes, uma coisa pequena não se transforma no ovo da serpente. Você nunca vai carregar o touro depois que ele atingir 300 quilos, porque, embora você o carregasse quando era pequeno. E exatamente no início é que você percebe toda essa questão. O Ovo da Serpente é um filme e um livro, enfim, que deve ser revisto. Temos que rever isso, porque e veja que isto está denunciado lá no livro do Bernd Ritter sobre... Ele falava da Alemanha, que ele bota a culpa nos juristas, inclusive. Ele diz: Hitler assumiu o cargo e a comunidade jurídica ficou olhando. E aí ele diz: lá houve uma interpretação não constrangida. Por isso que eu tenho o verbete constrangimento epistemológico. Porque se você não constrange,
não funciona, porque nós sempre somos constrangidos. Nós fomos constrangidos pelo horário, nós começamos às 2, porque nós prometemos. Começa por comprometimento da nossa relação social, minha, com você, com as pessoas que vieram nos ver, e que nós temos depois outros compromissos com outras lives e outras coisas. Então nós temos constrangimentos. Isso chama limitações. Limitações. E a democracia precisa de limitações. Por exemplo, a Sarah Winter precisa ser contida. O assaltante precisa ser contido. Porque ele não pode fazer isso, nem ela pode fazer isso. Nossa liberdade não é absoluta. E falando sobre essa questão do ensino prêt-à-porter, isso se revela através de alguns juristas, por exemplo, quando querem justificar alguns atos e algumas falas do presidente eleito ao argumento de que, afinal de contas, ele foi eleito pela maioria. Democracia é isso, a maioria que manda. Como se o conceito de democracia fosse resumido na ideia de uma maioria que elege um determinado representante. Como se a democracia não estivesse vinculada a uma ideia de direitos fundamentais, de Constituição. Afinal de contas, está falando num Estado constitucional de direito, ou numa democracia constitucional. Quer dizer, não sabem que, na verdade, a democracia está relacionada, enfim, com a preservação das minorias, do direito das minorias. Não é? Então, essa simplificação é perigosa, porque a simplificação leva a esses arroubos, né? E leva, inclusive, a que alguns juristas se alinhem com esse discurso autoritário. Você não acha? Essa coisa de você se apropriar da própria terminologia democracia para você jogar contra a democracia. Por isso que nós somos arqueólogos, né? Eu começo com a palavra arqué. Arqué é princípio. Então, arqueologia é estudo, né, da origem. E nós temos pequenos pincéis que nós vamos fazendo uma arqueologia, limpando, tirando a poluição semântica, para evitar que a palavra democracia seja poluída e se transforme na boca de Matilde. A democracia não é qualquer coisa que está à disposição. Então, palavras são que nós colocamos no mundo. No princípio era o verbo era o princípio. Quer dizer, as coisas passaram a existir no sentido de sua existência depois que Deus disse pedra, árvore. Até então elas estavam, mas não estavam. Elas estavam, mas não estavam como. O como é esse como hermenêutico que dá o sentido da democracia como. A democracia não pode ser simplesmente uma atitude nominalista, no sentido de que eu dou às palavras o sentido que eu quero, que, aliás, é o personagem nominalista, sofista do Lewis Carroll, de novo a literatura, do Humpty Dumpty, que dá às palavras o sentido que quer. Democracia não é isso. Então, anarqué é o contrário de arqué. Arqueologia, a anarquia, ausência de princípio. Então, quando nós falamos em democracia, princípios, etc., nós temos que ter um sentido de não contradizer o próprio sentido. O maior princípio do direito é que não se pode usar o direito contra o direito. Então, se eu fosse, por exemplo, agora, quando estávamos discutindo a questão, ainda falei hoje de manhã numa live no IDP, e falava isso em outro lugar também, acho que no artigo de hoje que eu publiquei, o contempt of court, que é o escárnio, o ataque à corte, ele como a corte tem a última palavra, digamos assim, no debate, se Kelsen Smith, no Brasil isso não é necessário, porque está escrito na Constituição que é a última palavra do Supremo, isso quer dizer, no limite,
que quando a gente fala em princípio republicano, princípio da liberdade, etc., o contempt of court é praticamente um princípio pelo qual a corte tem que se defender ou ser defendida, porque não é ela, é a própria democracia. Porque se a corte é a guardiã da democracia e ela é atacada, logo há um princípio basilar, que uma regra, por exemplo, do regimento interno é iluminada por esse princípio. Por quê? Porque em cima da Constituição está escrito: esta Constituição não pode ser usada contra ela mesma. Essa Constituição garante o direito, e o direito não pode ser autofágico. Portanto, eu não posso dizer eu não estou morto, porque esta é a contradição performativa máxima, que eu chamo hoje de contradição performativa jurídico-política, quando alguém usa o direito contra o próprio direito. E isso é absolutamente impossível, é inadmissível. Não que é inadmissível, é impossível, porque se alguém tem razão, não tem. É como se todos que estão na sala todos que estão nessa sala são mentirosos. Se eu estou dentro da sala, eu também sou um mentiroso. O contrário da mentira é a verdade. Eu criei o quê? Uma contradição insolúvel. É assim na democracia. Todo cara que, dentro da democracia, diz: em nome da democracia, eu quero que a democracia termine, acabou. Eu queria que você falasse, enfim, é ruim a gente ter que ficar pontuando essas coisas, mas não tem muito jeito, não dá para escapar. E esse episódio que você viu recentemente de invasão de hospitais por recomendação do líder da nação, do líder do presidente da República, para ver se realmente tem leitos sobrando, se não tem sobrando, etc. Isso é uma loucura, né? Quer dizer, isso mostra o poder que as palavras têm, né? As palavras que vêm de determinadas pessoas, daquele que deveria ser o guia da nação, o representante da nação, as palavras têm poder. E o que a gente verifica é isso, é a partir de uma fala, né, que ele vai dizer, liberdade de expressão, etc. E o que nós estamos vendo são episódios de pessoas que violentamente, agressivamente, estão entrando em hospitais de campanha ou estabelecimentos de saúde, à guisa de serem fiscais, né, da verdade. Como é que você vê isso, Lene? Esse tipo de declaração que, a princípio, digamos assim, poderia dizer, mas ele está falando uma coisa relaxada, frouxa, liberdade de expressão. Como assim liberdade de expressão? Como é que você vê isso, esse episódio? Porque está entrando na seara de outros direitos, está entrando na seara, inclusive, do próprio cara que vai se contaminar. Não há um direito... Ou seja, na democracia, sequer há um direito fundamental de ser estúpido. Porque a democracia é uma coisa tão perfeita que ela tem o dever, nós temos o dever de proteger o idiota contra idiotices. Porque as idiotices, elas não existem sem efeito erga omnes. As idiotices têm efeito vinculante, entendeu? Então, nós temos que, inclusive, a democracia, quando o sujeito está preso, o Estado tem que fiscalizar para que ele não se mate, para que ele não se fira. Então, o Estado, a todo momento, ele tem que também proteger pelo positivo e pelo negativo, inclusive proteger o sujeito, impedindo dele contaminar alguém. Não há um direito fundamental do sujeito fazer contaminações. Não há um direito fundamental de invadir propriedades ou instituições como hospitais. As palavras, nesse sentido, têm um sentido perlocucionário muito forte, porque tem a comunicação pode ser locucionária, ilocucionária e perlocucionária. E esse tipo de palavras, né, aí vamos pegar um pouco o John Austin, o linguista, dizer como fazer coisas com palavras. E o Brasil consegue fazer uma coisa fantástica, como esculhambar coisas com palavras. Como desfazer coisas com palavras, como desfazer democracia, como desfazer a saúde, como desfazer coisas com palavras lancinantes, maldosas, mal colocadas, porque nós todos somos palavra. E essa é a questão. O primeiro surto da Bíblia foi a Torre de Babel. O castigo de Deus, que cada um pegou uma língua própria, já não se comunicava.
Então, a palavra é condição de possibilidade. Eu chego a dizer que a palavra é paquilavra, né? Faço aquela brincadeira com a palavra, porque que nada seja onde falte a palavra, diz o meu poeta preferido, Stephen Gork. Quer dizer, a palavra nos coloca no mundo, então, pela palavra eu me comunico, logo, ali é que tem que ter o Hermes. O Hermes é o cara que carregava a palavra dos deuses e levava ela para os mortais. Só que nunca se soube o que esta palavra dizia, que os deuses diziam, só se dizia o que Hermes dizia, o que a palavra dizia. E se chegou à conclusão que Hermes precisava ser controlado. A democracia é esse Hermes do meio, em que você não pode nem para um canto nem para o outro, nem vale tudo, nem vale nada. É o meio que estabelece isso. E aí a gente vê todas essas questões criminosas. Aliás, o Ministério Público já está investigando esse destempero, essa loucura, insano, é uma insanidade fazer com que as pessoas façam inspeções nos hospitais para saber se tem leitos ou não, colocando em dúvida. Quer dizer que os médicos são conspiradores? Há uma conspiração? Mas como é que essa conspiração... Quer dizer, os extraterrestres estão entre nós. Os reptilíneos dominam a Terra não é mais redonda, plana, agora a Terra é triangular. Quer dizer, é possível dizer qualquer coisa, fazer qualquer coisa com palavras? Esse é o limite. O que está faltando é exatamente isso. Limites. Daí a questão é de princípio, arqué, para evitar a anarqué. O que me parece muito perverso nesse episódio, que eu acho que é um episódio exemplar para mostrar a situação louca que nós estamos vivendo em termos de democracia, desse déficit democrático, esse flerte com o autoritarismo, é o fato de que uma mensagem passada, digamos assim, de forma frouxa pelo presidente, Isso. Ao mesmo tempo que induz as pessoas a cometerem atos que podem ser considerados como criminosos, né, que podem levar, enfim, à prática de um crime ou de violação de direitos, etc. Do ponto de vista da responsabilidade do presidente, juridicamente, é difícil você enquadrar, porque ele não está dizendo com todas as letras, vá e faça assim assado, violando o direito, entrando contra, enfim, invadindo a propriedade. Não, ele fala de uma forma frouxa, né? Mas que a gente sabe que pro povão, para aqueles que o seguem, para aqueles que o chamam de mito, né? Isso vai gerar consequências maléficas para a sociedade. Isso é uma coisa que, para mim, de certa forma, torpe, porque ele está usando esse poder que ele tem como líder para, ao mesmo tempo que ele fica irresponsável do ponto de vista jurídico, porque é difícil você enquadrar juridicamente. Politicamente é outra coisa, mas juridicamente é difícil você dizer, não, ele cometeu um crime ao falar isso. Ele vai dizer, não, eu falei genericamente, tem que fiscalizar e tal. Mas isso gera consequências perigosíssimas. Claro, mas é mais ou menos como a linguagem perlocucionária, né? Eu digo, alguém tem fogo? Eu não pedi cigarro, mas eu tenho certeza que, dependendo da minha posição no grupo, haverá uns 15 fumantes que tirarão o cigarro do bolso para me dar, mas eu não pedi. Eu fiz apenas, eu lancei um enunciado perlocucionário, né? Essa é a questão do presidente, assim como dizer se a oposição estica muito a corda, que é outro problema que o general Ramos usou. Quer dizer, há algumas técnicas, não sei se pensadas ou não, que jogam jogam isso no ar, né? As pessoas para ficarem preocupadas do tipo, até que alguém aparece. Eu tinha escrito hoje, mas depois tirei do texto. Eu cheguei a botar assim, ô general, por que então, se você quer dar o golpe, por que não dá? Afinal, fica falando aí, você não dá porque não dá.
Entendeu? Não dá porque não dá, porque o mundo todo, o Brasil não é uma ilha. Entende? Agora, presta atenção. Há um perigo aí. O perigo estão aprovando um projeto no parlamento sobre movimentos, etc., considerar terroristas. Com esta lei aprovada, dependendo do seu conteúdo, a população enquadrada protesta e o presidente declara um GLO e está feita a confusão. Então, eu tenho essa da instrumentalização do direito. A mera a Constituição de Weimar não precisou ser modificada para Hitler assumir, porque ele soube instrumentalizar o direito. Ele usou o princípio do Führer. Então, qualquer lei, você tinha que interpretá-la segundo o princípio do Führer. E, logo, você não precisava nem modificar a Constituição, você chegava lá. Aqui se tentou, de certo modo, isso. A tentativa do 142 é uma tentativa de instrumentalização que deu errado. Deu errado. Não colou. Deu tão errado que o ministro Barroso disse que era terraplanismo constitucional. E talvez tenha sido. As pessoas não se deram conta, André, mas essa talvez tenha sido a frase mais contundente nesses 30 anos de Constituição contra um grupo de professores e de alguém que entrou com uma ação. Eu já vi assim críticas fortes do tipo, isso é uma bobagem. Eu já vi muitas críticas. Agora, essa do ministro Barroso foi uma das mais fortes já feitas, que vai ficar na história. É a primeira vez que, se pegar o terraplanismo, entender o que ele é num contexto, e dizer que ali tem um terraplanismo constitucional, a crítica é absolutamente lancinante. Ela é um bisturi, ela corta de cima a baixo. Isso passou, porque tem muita coisa. Se isso fosse em tempos de paz, brincando, isso seria assunto para uma semana. Hoje é assunto para 2 horas. E aliás, também tem mas eu acho que há também um certo problema cultural. As pessoas têm dificuldade de entender as metáforas, não é? Bom. E as metáforas constroem, de certa forma, o mundo, constroem a realidade. As pessoas hoje não entendem a ironia, não entendem a metáfora. Você concorda que, ao lado da crise política, nós estamos vivendo também uma crise cultural associada, que talvez tenha gerado um pouco essa crise política? A crise cultural, eu vejo uma crise cultural, as pessoas não entendem conceitos básicos, não dão conta. E, enfim, bom, basta dizer que quando o partido que está no poder, na verdade não tem um partido, quando as pessoas que estão no poder colocam como um mentor intelectual, desculpa, mas enfim, vou ter que falar, o Olavo de Carvalho é o filósofo, enfim, seguido, alguma coisa não está cheirando bem, né? Houston, temos um problema. É o anti-intelectualismo, porque é difícil explicar metáforas, sinonímias, alegorias. Esquecem-se as pessoas esquecem que nós só estamos no mundo porque fazemos metáforas, né? Então, o tempo todo, né? Senão nós seríamos psicopatas, né? O psicopata não faz. Por que você não se atira no chão quando alguém diz, olha aqui, eu tenho uma bomba? Porque você sabe que é uma notícia, uma nova decisão do governo ou algo assim. É uma bomba, enfim. Então, a palavra água não molha. Então, você sempre tem uma metáfora. Mas nós desaprendemos a fazer metáforas por quê? Porque nós colamos o relé. Isso é um sintoma que a televisão nos mostra muito. O sintoma é a televisão, por exemplo, você já notou que esses dias eu fiz um texto sobre isso, até porque eu bem antes
do Adnet, eu já escrevi. Bem antes do Adnet. Em 1986, 87, antes da Constituição, eu brincava dizendo que eu abri uma empresa chamada Patrulha Semântica Inc. Incorporations. Eu tenho isso. Depois eu escrevi tantas vezes, dizendo assim que as pessoas perderam isso. Olha que já passaram mais de 30 anos. As pessoas perderam a capacidade de fazer metáforas e as pessoas querem explicar a metáfora. Então, o time do Flamengo está voando. É uma metáfora. Por que precisa mostrar um avião? Para explicar a metáfora. Claro. Então, é o máximo da estupidez. É uma meta-estupidez. A meta-estupidez é quando, para mostrar o enchente, eu tenho que ficar com água pelo pescoço. Porque eu imagino que você é um idiota, telespectador, que não consegue entender, imaginar o que é uma enchente. Eu tenho que mostrar a enchente. Então, isto é sinal dos tempos. Totalmente sinal dos tempos. Demonstrar a própria metáfora é regredir aquilo que é uma coisa que a filosofia mostrou errada, que é isomorfia. A filosofia não é o espelho da natureza. Então você não cola o relé. E aí você tocou no ponto. Falta de cultura, falta tudo isso é falta de leitura. É a falta que as pessoas hoje não leem texto de mais de 10 segundos, de 10 linhas. Hoje nós não paramos de um assunto. Então o mundo virou um grande grupo de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp em que você tem 260 pessoas e todos os dias um faz aniversário, certo? Quase. Por que 250 pessoas têm que dar parabéns dentro do grupo de WhatsApp? Ninguém percebe que isso é uma grande idiotice, que não tem sentido. Não bastaria o organizador do grupo dizer assim, em nome de todos, parabéns para o fulano, e, portanto, não enche o saco e não enche o arquivo com parabéns. Então, isso é apenas um sintoma das coisas que nós não paramos. E outra, a cultura não tem a velocidade da pós-modernidade. O direito não tem a velocidade. Meios de comunicação. Por isso que um texto ele desaparece em 2 horas, 3 horas. Então ninguém para pensá-lo. Ninguém para refletir. Então fica tudo assim. Sabe? E parece que está tudo bem. Tout va très bien, Madame la Marquise, que é um livro lá dos anos 30, 40. Tem uma música que é feita sobre isso, em que a Madame tem um castelo falido, o marido é um picareta, os filhos são fracassados, mas tudo vai muito bem, Madame la Marquise. E o estábulo onde tem o cavalo, único bem ainda, pega fogo. Enfim, mas tudo va très bien. Então os franceses brincavam com isso. Os alemães vinham vindo. Segunda Guerra. Mas estava tudo bem em Paris. Tout va très bien, Madame la Marquise. É como o filme, o filme italiano, em que imita essa história, em que, não me lembro do filme, mas tem a mesma coisa, e então se dizia que os filhos eram artistas. Um tocava bumbo, e o outro era um outro fracassado, mas tudo ia muito. Estamos tudo bem, boa, estamos todos bem, é o nome desse filme, que imita o tu va très bien, Madame la Marquise. Já escrevi muito sobre isso. Eu conheço a música, inclusive.
num dos textos que eu escrevi, eu coloquei o link da música. O cara está cantando. É isso assim, entende? A gente está aqui de forma descontraída, falando como é bom isso, cara. Isso também é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nos dando o luxo de poder falar sobre Madame Lamarquise e a metáfora que ela representa, de novo. A isso, as pessoas acham que está tudo bem também. E isso ajuda a naturalizar o próprio autoritarismo. Ah, mas isso é assim. Ele é assim mesmo. Aquela história. Ele é assim mesmo. Tiozão do churrasco. É o tiozão do churrasco. Tiozão do churrasco, exatamente. Ele é assim mesmo. Deixa assim. Mas e o estrago vamos fazendo o estrago. Isso mesmo. Por isso, de novo, constrangimento no direito, doutrina. Tem que doutrinar. Se ela é doutrinada, tem que mudar de nome. Aliás, se a doutrina continuar fazendo glosa de decisão do tribunal, ela tem que mudar de nome. Porque aí ela é outra coisa. Porque doutrina, ela tem que buscar constrangimentos. Essas coisas, né? Ô, Lênio, deixa eu te falar. Foi bom a gente chegar nesse ponto em que a gente chegou, porque, infelizmente, a gente não consegue ficar mais de uma hora conversando e que o Instagram joga a gente para fora. Mas o Instagram também faz parte desse troço que dá a impressão, né? Hoje tem uma onda de que as pessoas só podem fazer palestra de 18 minutos, né? É a nova moda, nova onda. E por que a pessoa fica num filme por 2 horas e meia? Exatamente. Mas a gente está vivendo uma época em que as redes sociais, enfim, tomaram conta do discurso público. Não, e é sintomático que líderes populistas como Donald Trump usam o Twitter como veículo principal, porque tem limitação de caracteres. Eu não sei quantos são, 256 caracteres, alguma coisa assim. Enfim, porque é perfeito para quem não tem pensamento para elaborar. O que você tem para dizer, você coloca naquele número limitado de caracteres. Enfim, o presidente do Brasil faz a mesma coisa, ele adora o Twitter. Nós, de certa forma, acabamos entrando um pouquinho nisso. Eu sou usuário também do Twitter, comecei a usar mais, foi a última rede social que eu comecei a usar, ainda estou aprendendo a usar. Vejo que você recentemente entrou também. Porque, enfim, são meios de comunicação que a gente tem que usar para alcançar determinados públicos. Mas são sintomáticos de que as pessoas não têm mais tempo, paciência para aquilo que eles chamam de textão. Não tem tempo para textão. E isso é perigoso, Lênio, porque eu já reparei, por exemplo, que a internet é uma coisa fantástica, as redes sociais são fantásticas, você nunca teve tanta informação disponível, mas é muita informação e pouca reflexão, porque você não dá conta de digerir essa informação toda. Mas você quer sempre ver aquele outro vídeo, você quer ver aquela outra notícia, etc. Quando você viu, acabou o tempo. E aí você não tem tempo para pegar um clássico, para pegar um livro que vai fazer você pensar, refletir sobre aquilo tudo que está acontecendo na vida. Porque no final das contas, você é alimentado com fatos, informações. E cadê as ideias? Cadê as reflexões? Como é que você vê esse fenômeno aí das redes sociais? Que a gente acaba usando, né? Bom, as redes sociais, elas deram voz para os idiotas, mas também para os intelectuais, para os idosos, para as crianças. Para os tentar virar o jogo, né? Os de bom coração, a gente de bem. Também não deram contraponto. Isso que nós não podemos simplesmente atirar água suja com a criança dentro. Porque nós mesmos, para dizer isso, utilizamos. Disse que as redes sociais deram voz aos idiotas, mas isso só ficou famoso por causa das redes sociais. Porque os livros mesmo, ele tem razão, as pessoas não leem. Então, hoje, qual é o problema disso? O problema disso tudo é, de novo, a falta de mediação. Essa é a palavra da mediação, a linguagem é este meio, enfim, o modo como nós comunicamos, e essa é uma questão que está presente em toda a filosofia, em Hegel, a mediação da mediação, enfim,
todas essas questões. Todos têm informação. Então, o erro está que informação é o suficiente. Eu posso demonstrar que informação não é suficiente por uma simples razão. Quanto mais informação, o número de idiotas aumenta. Porque se informação fosse suficiente, bastaria um imbecil dar um toque e as informações todas preencheriam o mundo dele. Mas então, porque tem uma coisa velha isso, básica, que foi escrita enquanto não tinha redes sociais, que o T.S. Eliot, o famoso poeta americano, dizia que informação não é conhecimento. E conhecimento não é saber. E saber não é sabedoria. Então, e Darcy Ribeiro dizia, Deus é tão treteiro, faz as coisas tão recônditas e sofisticadas, que nós ainda precisamos dessa classe de gente, os cientistas, professores, para desvelar as obviedades do óbvio. As informações só têm sentido quando são jogadas, quando são mediadas para serem conhecimento, que não são suficientes e precisam para o saber e para a sabedoria. Eu recomendo um livro do Bernardo Carvalho chamado Reprodução, que mostra um sujeito que é cheio de informação, mas é um imbecil. E mostra, então, o modo como isso opera. Então, há um grande triângulo. E aí vem toda a questão. Informação não adianta. Quando você diz, a tecnologia vai revolucionar o ensino jurídico ou o judiciário. Está piorando. Hoje nós temos uma praga na sala de aula, que é o aluno com o seu smartphone. Aumentou o número de smartphone na mesma proporção que aumentou o número de nécios. Então, há uma coisa, tem uma ligação quase ontológica entre o nécio e a tecnologia, porque está faltando esta intermediação. Eu não quero voltar ao tempo das carroças e nem ao uso do lápis, mas eu tenho a percepção de que eu sou o Lênio Streck, não por causa da tecnologia. Eu sou o Lênio Streck com a tecnologia. Perfeito. Então, quando alguém fala em inteligência artificial, não sei o que, no direito, manda ele fazer uma distinction, explicar o que é coerência e integridade. Manda ele dizer, faz aí epistemologia. Tem coisas que são insubstituíveis. O sujeito que disse que o livro ia terminar, escreveu um livro. Ô, Lênio, a gente já está quase no final da nossa live. Eu não vou deixar o Instagram chutar a gente para fora sem eu fazer, enfim, as minhas considerações finais. Eu queria, nesse finalzinho aqui do nosso bate-papo, que estou morrendo de pena que esteja terminando por uma limitação tecnológica ou da rede social, eu queria dizer aqui algumas coisas que eu acho importantes. Você, muito além de um jurista, de um grande constitucionalista, um professor que eu digo de público aqui, para mim foi um divisor de águas na minha formação intelectual, acadêmica. Aliás, tudo começou com um livrinho aqui que eu vou mostrar. Tudo começou com esse livrinho aqui. Livrinho, eu falo carinhosamente, que é um livraço. E depois muitos outros. Olha só. E muitos outros livros maravilhosos que, enfim, que mexem com a cabeça da gente. Você é um homem que, acima de tudo, incentiva a cultura. O seu programa, que infelizmente agora, enfim, acabou, pelo menos por enquanto, né? Nós estamos conversando sobre isso, direito e literatura, é um movimento fantástico. Essa sua ideia, que não é nova, não estou dizendo que é uma ideia que você teve, mas e que você trouxe para o Brasil, desenvolveu aqui para o Brasil do direito e da literatura, é uma coisa fantástica, porque mostra que sem a cultura não há solução.
sem buscar os clássicos, os autores, encontrar dentro dos autores as narrativas que vão explicar o mundo, não tem solução. E eu digo isso de outra forma. Eu, como diretor da Emerge, eu me encontrei como educador. Eu que sempre tive a percepção da importância da cultura. Aprendi isso com meu pai, que, por sua vez, aprendeu com o pai dele, quer dizer, meu avô. Vi meu pai até os 85 anos de idade, quando ele faleceu, lendo, estudando, não é? Eu sei a importância da educação e da cultura. E você passa essa mensagem, você se bate contra o problema do ensino jurídico no Brasil, o modo como o ensino jurídico é praticado. Então, eu queria que você, nesse finalzinho, nós temos aí 3 minutos, que você falasse, desse um recado, olha só, em 3 minutos, sobre a importância, Lênio, da cultura. Você mandou um vídeo para nós, Lênio, que eu já publiquei, e já tive uma ideia. Você mandou um vídeo com uma poesia, 2 vídeos, que eu já coloquei nas redes sociais da Emerge, e já vou começar a convidar professores para gravarem poesias. Quem precisa de mais poesia no mundo? Pois, assim, queria... Há tratados de filosofia dentro dos livros de literatura e na poesia, né? O universo não é uma ideia minha, a minha ideia do universo que é uma ideia minha. Fantástico. Isso é fenomenológico. Eu, daqui uns dias, agora vou gravar um que é do Heidegger, né? Que é a linguagem é a casa do ser. Eu faço ela primeiro em alemão, depois eu vou fazê-la em português, né? Então, mostrando, né, se a linguagem é a casa do ser, né, e nessa casa mora o homem, e os poetas e os pensadores são os vigilantes dessa morada. Quer dizer, a linguagem é a casa do ser, a linguagem agora é a casa do ser, porque antes o ser morava na coisa. Depois o ser se mudou para a consciência de si, do pensamento pensante, e agora o ser mora na linguagem. Por isso que a linguagem é condição de possibilidade. Os poetas e os pensadores são os vigilantes de ritmos dessa morada para proteger o ser. Esse é uma discussão pela qual eu transformei a minha vida, porque a hermenêutica é então, existencial. Então, eu percebi que a linguagem era a casa do ser, é a casa do ser, e o ser não mora na coisa, não tem essência, também não mora na consciência. Ele mora na linguagem. E a linguagem, nós somos linguagem. Essa é a questão. Meu irmão querido, eu só tenho que te agradecer imensamente. É um privilégio ter você aqui, é um privilégio ser um contemporâneo seu, é importante que se diga, tá? E vamos ter outros papos, vamos nos encontrar muitas e muitas vezes. Eu queria fazer um convite para a próxima live, que eu vou receber o rabino Newton Bonder, falando sobre espiritualidade em tempos de pandemia. Então, um beijo a todos que nos assistiram, um beijo, meu irmão querido, fica bem. Fazer um só sobre literatura. Vamos fazer? Vamos combinar um próximo só de literatura? Sobre Sem literatura. falar dessas coisas que nos apoquentam. Isso, só poesia e literatura. Tá combinado. Lênio, obrigado, te amo, dá um beijo na Rosane, fica bem, proteja-se todos. Acabou de me fazer um sinal que saiu aí, foi caminhar um pouco aí. Que bom, que bom. Fica bem, meu irmão querido, obrigado pelo privilégio e pela sua amizade. Tá? Um beijo a todos. Até logo.